Hoje eu conversava com um amigo que é pastor e brincando eu perguntei: "Esse é o fim do mundo, irmão?" E ele disse: "Olha, Davi, isso a gente não tem como saber, né? Só Deus mesmo. Agora o mundo tá estranho." E realmente foi a coisa mais real que ele podia dizer. O mundo está muito estranho. As matérias enviadas aqui pelo nosso irmão Johnson Michael e Cláudio Félix, elas são um atestado disso. Por mais que a mídia noticie essas coisas como a coisa mais normal do mundo, fazendo você entender, falando em um tom que o seu cérebro absorve como coisa normal. Muitas das notícias absurdas, se você parar para olhar a situação do nosso Brasil, por exemplo. Eu conversava com um amigo de Portugal, inscrito aqui do canal, e ele disse o seguinte: ele disse, Davi, quando houve um crime, né, de falecimento, né, alguém ceifou a vida de outro com facadas lá em Portugal, porque acontece, é raro, né? 1, 2, 3 no ano é pouquíssimos, né? Mas ele disse que a cidade dele passou quase 3 meses falando daquele caso, a mídia, né, falando daquele caso, porque era chocante, né? Já no Brasil, a mídia banalizou a violência. Eles fizeram isso propositalmente, para que a gente acostumasse com tantos absurdos acontecendo, já que afrouxaram as leis. Não venha me dizer que é porque existem muitos criminosos. Realmente existe um bom número de criminosos, mas esses crimes bárbaros, você vai ver, o cara já tem passagem na polícia. Quer dizer, a polícia prende e o Estado solta. E isso vai treinando o cara a ficar cada vez mais agressivo e mais violento contra a sociedade. E eles conseguiram essa façanha, fazer com que o povo aceitasse esse absurdo, uma coisa inaceitável, fazendo com que o seu cérebro aceitasse isso. Então você está assistindo o repórter, está falando ali de uma pessoa que foi violentada, uma mulher, uma criança, uma grávida, né? E de repente o que é que aparece? Uma propaganda de moto, né? Fala de futebol no meio da notícia, faz uma propaganda de um produto, aí muda totalmente o tom. E aí você pensa, pô, não é tão sério, não é tão indignante. O seu cérebro absorve assim, porque o cara tava falando de uma coisa seríssima. Ele é o mais interessado, ele que tá falando, né? Parece, por exemplo, alguém chegasse para sua casa e olha, meu pai morreu, né? Então você na hora, seu cérebro entende o que? Puxa, eu tenho que, né, demonstrar que estou sentindo isso. Mas se a pessoa tá uma piada no meio, começar a rir, você vai ver que ela não tá nem aí pro assunto. Não tem muita importância para ela. Então você não precisa fazer a demonstração física que você também está sentindo. Então você entra na onda. Então a mídia fez isso para nos acostumar. A mesma coisa com esses fenômenos, meus irmãos. Não são normais, não é por acaso, são grandes sinais dos tempos que estão aí. O mundo está estranho. Acreditamos que esse é o início das dores. Então, na UOL tá essa notícia aqui, ó. Noite virou dia, meteoro bola de fogo raro é registrado no céu do Japão. Uma matéria de 21/8/2025. Um meteoro extremamente brilhante iluminou o céu do Japão na noite da terça-feira, dia 19, transformando a madrugada em dia por alguns instantes e surpreendendo moradores em várias regiões do país. O fenômeno classificado como uma bola de fogo foi registrado em câmeras de monitoramento. Eu vou colocar as imagens para você ver como o negócio foi sério, porque eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Em seguida a gente volta. Então, meus irmãos, o cara dizer, né? E outra, né? Bola de fogo, o negócio é azul. Não se via isso. É o clarão azul no meio do céu. Que coisa esquisita, fora do normal, né? Qual é a explicação para ficar azul? O clarão ocorreu às 23h08 da terça-feira. Era 11h08 em Brasília. Câmeras de monitoramento do vulcão Sakurajima, em Kagoshima, ficaram completamente brancas por um segundo devido à intensidade da luz. O evento foi seguido por uma onda de pressão atmosférica de 12,5 pascais e tremores detectados por instrumentos sísmicos. Moradores ouviram um estrondo. Funcionários do escritório meteorológico local relatam ter escutado um forte boom após abrir uma janela.
Nas redes sociais, centenas de pessoas compartilharam relatos de uma esfera luminosa cortando o céu e de um clarão que fez a noite parecer dia, né? O que é que falou as autoridades? Inicialmente, elas suspeitaram de uma erupção, né, do vulcão Sakurajima. A Agência Meteorológica do Japão chegou a investigar a possibilidade, mas descartou rapidamente essa hipótese, já que não houve emissão de cinzas nem padrões sísmicos típicos de atividade explosiva. E aí vem os especialistas de merda falar que não, é uma bola de fogo, né? Sem dúvida foi uma bola de fogo. Pode-se imaginar que no instante em que cruzou o céu, a noite ficou tão clara quanto o dia. É aquela coisa, né? Sempre vão normalizar a coisa, tá certo, meus irmãos? A questão é o seguinte, né? Não se via esse tipo de coisa antes. Por mais que você acredite. Não, eu acredito, Davi, que foi mesmo uma bola de fogo. Eu tô com os especialistas. Beleza, respeito a tua posição. Só que, segundo eles mesmos, cientificamente falando, existem milhares dessas bolas de fogo. A pergunta é, por que nós não vemos com intensidade? Porque se existem milhões, era para vir e mexe acontecer. São milhões, afinal de contas. Eles dizem, inclusive, que o mundo gira o tempo todo. Então é óbvio que você, num espaço onde passa milhões dessas coisas, vira e mexe iria acontecer mesmo. Mas você não vê. Você vê isso acontecer em tempos trabalhosos como esse que nós estamos atravessando. Eu acho que, por mais incrédula que a pessoa seja, deve estar percebendo aí, né, que o clima hoje é de tensão entre os países. Tá todo mundo batendo na mesa e dizendo chega. Aqui no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, na China, onde você for, tem alguém batendo na mesa e dizendo eu não quero acordo, eu vou pra treta mesmo. Olha o Zelensky, por exemplo. Aí você vem para as matérias atuais. O que é que está acontecendo? Essa aqui foi postada dia 19/8 desse ano de 2025. Apagão total. O planeta vai ficar escuro em 8 de setembro. Na noite de 7 para 8 de setembro, ou seja, no nosso 7 de setembro, veja como é simbólico, né? Para o dia 8, vai começar no dia 7 de setembro de 2025. O céu será palco de um dos eventos astronômicos mais impressionantes do ano. Um eclipse lunar total com 82 minutos de duração. Durante esse período, a Lua ficará completamente encoberta pela sombra da Terra, ganhando a coloração avermelhada que caracteriza a famosa Lua de Sangue. Será o eclipse lunar total mais longo de 2025 e um dos mais marcantes da década, segundo especialistas. Eu lembro. E se você procurar essas matérias, eu acho que era 1993, 94, eu estava na escola, era criança ainda, estudava de manhã, e eu lembro que muita gente estava levando uma radiografia, que segundo os nossos professores da época, disseram que se a gente olhasse diretamente para esse eclipse, poderia ficar cego, né? Ter problema de vista. Então a professora levou a radiografia, outras pessoas levavam também a radiografia, e a gente olhava através dela para o céu, né? E era dito que isso só ia acontecer com mais de 1000 anos agora, que era um fenômeno raríssimo. Aí de lá para cá, de 93, 94 para cá, que teve esse grande eclipse, falou no Fantástico, a mídia toda na época, porque era uma coisa que não acontecia. Ele começou a ficar cada vez mais frequente, né? Os antigos, quando sabiam, e eles sabiam que ia ter, né? Eles estudavam muito o céu. Quando eles viam que ia ter eclipse, eles oravam, eles faziam oferenda aos deuses, porque eles sabiam que era sinais de tempos difíceis, e ainda mais com a lua de sangue. Ora, meu irmão, eu sei que tem gente aqui que não acredita, mas, cara, você não perceber que está havendo um derramamento de sangue na Terra como nunca antes, veja os números de falecimento do Brasil sem estar em treta. Veja a violência como está, veja o que o Maduro fez com o seu povo que protestava. Veja o número de falecimento que está havendo ali na velha Europa. Não tem como você negar, velho. A lua de sangue é um grande sinal do que acontece no mundo. Então eles ficam falando aqui, não, mas olha, é normal, é mais um, né? Mais um que vai demorar um tempo mais, e ainda com lua de sangue. É um eclipse duradouro, ou seja, demoroso, e que ainda por cima vai ter direito a uma lua de sangue. E veja, países da Europa, África, leste da Austrália e Nova Zelândia conseguiram acompanhar toda a transição, desde a entrada da lua, na sombra da Terra, até o auge da coloração vermelha. Isso é um sinal de Deus claro para essas pessoas, porque vai começar por lá. Escutem os países, países da Europa, sem exceção, África, leste da Austrália e Nova Zelândia. As tretas sempre começam por onde? O Brasil ainda está sendo poupado. Infelizmente, até aqui fala a matéria, o eclipse não será visível a olho nu. Porém, né, só será possível para nós brasileiros acompanhar por transmissões, né, que vai ter aqui no YouTube. Se liga no horário, né, porque a gente também não pode perder isso, eu devo fazer outro vídeo sobre, né. Ele vai começar no dia 7, tá certo? 7 de setembro,
até 8 de setembro de 2025 e começará às 12 horas e 28 minutos no horário de Brasília, segundo o site aqui, né? E se estenderá até às 20h55. Então fique de olho aí, vai começar às 3 da tarde até às 20h55. Preste atenção, porque para nós brasileiros o mundo vai continuar normal, pelo menos por enquanto, né? Então, meus irmãos, é motivo para se desesperar. Eu sempre gosto de destacar isso, porque tem muita gente que fica na Ave Maria agora. Então eu vou avacalhar, eu vou sair comprando os meus cartões, eu vou extrapolar. Não, esse é o momento de você não perder tempo com coisas fúteis, né? Principalmente no Brasil, pelo preço das coisas estarem como está, tem gente trabalhando um dobrado, né? Para tentar juntar grana, para, sei lá, comprar um carro novo, uma moto. Cara, é agora que você tem que ter um equilíbrio. Você pode continuar lutando, né? E deve continuar lutando para realizar o seu sonho, seja ele qual for. Vai montar o meu negócio, mas você também tem que tirar um tempo para você. Essa é a grande questão. Você não pode ficar todos os dias dedicando todo o seu tempo só a isso. Tem que ter um momento, e você vai ver, inclusive, meu irmão, que você vai produzir mais. Você vai ver, quando você tira um dia para descansar, isso foi determinado pelo próprio Senhor. Ele trabalhou 6 dias e descansou ao 7º. E o nosso corpo, a nossa estrutura toda foi montada por Deus. Então, quando você fica direto trabalhando sem descanso, sem fazer nada que você gosta, sem estar junto com as pessoas que você ama, você fica sobrecarregado. Mesmo que você pense assim, não, mas o meu serviço é mais intelectual, não cansa o meu corpo. Mas ele está cansado sim, porque quando a mente cansa é pior do que o corpo cansado. Então quando você parar, você vai perceber o quê? Que quando você volta, você parou ali, vamos dizer, 2 dias, tirou uma folga 2 dias por semana, que é o ideal, né? Mas vamos lá, tirou 2 dias. Quando você voltar na segunda, você está totalmente carregado das energias, principalmente se você não se aborrecer e passar tempos aí com essas pessoas que você gosta, frequentar os lugares que você ama e etc. Então é isso que você tem que ter em mente. Porque, meu irmão, para nós cristãos, a vinda do Messias é uma esperança, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E isso são sinais que isso pode acontecer. Talvez a gente não consiga ver, não estejamos vivos para isso, mas sabemos que estamos mais perto do que mais longe que isso aconteça, certo? Então, meus irmãos, tendo isso em mente, aproveite bem a sua vida, não deixe de pegar aquela praia, ir naquele sítio que você gosta, dar aquela caminhada pelas estradas que você ama. Não deixe, né? E principalmente de estar perto das pessoas que você gosta, porque cada pessoa é muito rara e insubstituível, né? Depois que a gente perde é que a gente tem noção disso, né? Inclusive você também, né? Você não é de ferro. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Outra coisa, meus irmãos, que eu tenho que conversar com vocês é sobre o velho diário, tá certo? Eu parei as vendas por enquanto, porque eu não tinha percebido, né? Eu pedi a uma pessoa para fazer a digitalização do diário. O diário foi escrito com as mãos, né? Em vários anos. Então é óbvio que tinha alguns erros de português, né? Começou a ser escrito há 2 décadas atrás, né? Então, até as palavras que a gente usava era diferente. Eu pedi para a pessoa transcrever isso para a gente poder fazer o PDF e depois fazer o livro. E é uma pessoa super competente, achei que ia estar tudo corrigido. Quando eu comecei a conferir, né, me deu saudades, eu digo, eu vou ler aqui o diário, né? Porque eu confiei na pessoa 100%, até porque eu não paguei pouco. E aí, quando eu comecei a ler, né, me deu saudade, eu digo, eu vou ler aqui, até porque eu quero acrescentar mais coisas e eu gosto de ver o que eu já coloquei, né? Foram muitos anos, então comecei a ler e eu encontrei vários erros que no original não tinha. Palavras acrescentadas como que, de, que tira totalmente o sentido da frase, né? Depois eu vou mostrar alguns vídeos para vocês dessas correções que eu estou fazendo aqui. Então eu estou fazendo a correção e daqui a pouco o produto sai atualizado e sem aqueles erros. Inclusive, quem já comprou, é só baixar de novo. E as pessoas que compraram o livro físico, né, não vai ter como fazer essa correção. Porém, eu vou disponibilizar para essas pessoas o PDF gratuitamente. Tá certo? Quem comprou o Diário Grande, deixa eu atualizar e eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas de antemão, só para vocês saberem, o livro não está disponível no momento, tá certo? Tá só o PDF, né, o digital, com os erros. Porém, esse você pode comprar, porque assim que eu postar a atualização, você vai lá, baixa, acabou, né? Deleta aquele ali e fica com o novo. Porque os erros são gritantes, são absurdos, meus irmãos. Foram coisas que não, repito, né? Se eu tivesse lançado com a minha letra, tinha ficado melhor. Se eu tivesse lançado com a minha letra, né, escrita à mão, teria ficado melhor do que o que saiu, né? Mas enfim, é assim mesmo. Acho que a pessoa também não fez por mal, devia estar cansada, algo do tipo, né? Mas
ficou essa cagada aí e a gente agora vai corrigir, tá certo, família? Eu já peço desculpa a quem percebeu isso, né? Inclusive, eu acho que muitos por respeito e carinho nem comentaram, mas é bom comentar, né? Porque às vezes a gente acaba não vendo, né? A gente que está produzindo, a gente contrata uma pessoa, imagina que a pessoa vai fazer bem, mas é aquela coisa, né, meu irmão? Você quer realmente bem feito, faça você mesmo. É isso, tá certo? Então explicando isso aqui para vocês e mais uma vez agradecendo. Então o diário não está disponível agora, tá certo? Quando tiver tudo atualizadozinho, você vai ver aí que não tem link, né, nesses novos vídeos, tá certo? O livro vai ser corrigido, tá certo? E a galera que comprou o livro físico, aguenta aí porque você vai ganhar o PDF gratuitamente, tá certo, família? Para compensar aí esses erros. Então é isso, meus irmãos. Aqui eu não me escondo, eu falo a real e peço desculpa a todos, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!